Bom dia! Muito bom dia! Deixa eu ajeitar aqui. Queria saber se tá tudo certo com o meu áudio. Se tá conseguindo me ouvir bem, tá tudo certinho. Coloquei uma musiquinha aqui. Saber se tá tudo certo com o áudio pra gente poder dar continuidade, eu entrar no assunto, a gente começar a conversar nesse dia, nessa sexta-feira maravilhosa, abençoada, que o dia tá lindo, tá um sol maravilhoso e adoro fazer lives pela manhã, já tinha falado isso aqui, que eu estou adorando começar o dia fazendo lives. Deixa eu só posicionar aqui a câmera bem. Bom, gente, escolhi esse tema da live de hoje que muito me agrada e que eu considero muito importante, que é o autoconhecimento, né? A saúde, a gente desenvolver, expandir, trabalhar, propagar saúde conectada ao autoconhecimento. Porque eu considero que a partir do momento em que a gente faz esse trabalho, começa esse trabalho de dentro, ou seja, quando a gente passa a nos conhecermos melhor, quando a gente passa a entender melhor os nossos motivos, necessidades, princípios, valores, sabotadores, limitações, a gente consegue de fato cocriar a nossa realidade, se tornar autora da nossa história de fato e promover mudanças. Então eu já queria iniciar essa live de hoje falando sobre a importância disso e o quanto é importante essa transformação de dentro para fora, ou seja, no autoconhecimento, né, a partir do momento que a gente trabalha nós mesmos, e como, e ao longo dessa aula, dessa live, a gente vai conversar melhor sobre como que isso pode contribuir para a nossa saúde, como que isso pode melhorar a nossa saúde, como que isso pode contribuir para que a gente respeite a nossa individualidade, entendendo que nós somos seres únicos, como que a gente começa a entender melhor nossas preferências, nossas necessidades, nossos gostos, nossas prioridades. Isso tudo parte de um autoconhecimento, de um trabalho interno voltado para dentro. Então, eu considero que se autoconhecer é uma etapa fundamental do processo de transformação, do processo de mudança de hábitos, do processo de mudança de mentalidade, do processo de reeducação do comportamento. O autoconhecimento é uma etapa fundamental que não dá para ser pulada, porque é justamente ele que vai promover a possibilidade da gente fazer mudanças. Porque junto com o autoconhecimento vem o quê? Vem a autorresponsabilização. E a gente vai falar mais adiante melhor sobre isso, sobre a autorresponsabilidade. Ela vai fazer com que a gente promova mudanças em nós mesmos, porque nós passamos a assumir esse papel, né, de realmente autor da nossa história, da gente se responsabilizar e da gente assumir o controle e, portanto, promover mudanças, seja qual for o seu objetivo. Hoje a gente vai conversar, vai ter um papo mais voltado para a saúde, a gente vai passar sobre alimentação, vai falar sobre bastante coisa, sobre alguns tópicos aqui que eu separei para falar com vocês, tudo voltado à saúde, conectado ao nosso autoconhecimento. Então eu já vi aqui que me falaram que o áudio está ok, tá? Então quem quiser também pegar papel e caneta para fazer anotações, pegar a aguinha também, que eu já tô com a minha aqui do lado, inclusive eu vou beber um pouquinho, porque eu vou começar a falar, né? Quero agradecer a presença de quem tá aqui nessa live de hoje.
e tá podendo participar comigo ao vivo e desejar um bom dia para vocês e uma sexta-feira maravilhosa, viu? Obrigada pela presença. Então, vamos lá. Uma coisa muito importante da gente saber, quando a gente começa realmente a se propor a mudar, a conquistar algum objetivo, algum resultado, alguma meta, o que é mais importante? É a gente saber onde que a gente está. Então, é igual quando a gente vai fazer uma viagem, né? Vamos supor que a gente vai estar planejando uma viagem, vai comprar uma passagem, aí a gente vai lá no site, né, pesquisar passagem, ver preço, nananã. Qual é a primeira coisa que a gente coloca na hora que a gente vai fazer isso? Então, se você pensou ou se você respondeu aí que é o destino, não é o destino. Na verdade, a primeira coisa que a gente coloca é o ponto de partida. Se a gente não colocar o ponto de partida, ou seja, onde a gente está, a gente não vai conseguir, o site ou alguma coisa que a gente está pesquisando, não vai conseguir estipular, calcular, mostrar para você as opções que tem, os preços que tem. Então eu fiz uma analogia a essa questão de quando a gente está colocando uma viagem, mas trazendo para essa questão do autoconhecimento. Se a gente não sabe onde a gente está, o ponto de partida, e a gente só visualiza e só olha ali para a nossa meta, para o nosso resultado, para o nosso objetivo, a gente não consegue entender melhor e identificar melhor como é que vai ser esse processo. Então a gente acaba não investigando, não identificando, não antecipando. Então, em que ponto você está agora? Isso é uma coisa super importante de você identificar, de você saber. O que você tem agora disponível a seu favor? O que te impede? Isso é super importante. Então, você saber, no momento em que você está agora, você saber o que te impede em relação a você conquistar aquele teu objetivo. Quais são as suas limitações? Quais são as suas dificuldades? Antecipar isso, já identificar e já trazer para a consciência aquilo que você reconhece, porque a gente sabe isso, né? A gente consegue identificar isso, a gente consegue antecipar isso. Então, quando a gente consegue trazer aquilo que limita a gente, aquilo que você acha que é uma dificuldade, que você reconhece que é uma dificuldade para você, quando a gente consegue trazer isso para a realidade, quando a gente consegue trazer isso para a consciência, a gente consegue traçar metas, a gente consegue traçar soluções, onde a gente vai estar já antecipando essa dificuldade, essa limitação, esse impedimento, esses impedimentos, né? Então é super importante a gente identificar as nossas dificuldades hoje em relação ao nosso objetivo, as nossas limitações, e também identificar o que te move, o que você tem a seu favor. Eu estava falando sobre isso ontem, né? Eu subi um vídeo falando sobre identificar o pior hábito, aquele hábito que você sente que pega mais, e aí eu estava comentando aqui nos stories. O que você tem a seu favor? Porque a gente olha e, lógico, existem dificuldades, existem algumas limitações que podem ser que aconteçam durante o processo, e aí a gente identificar isso vai ajudar a gente a superar isso, mas também, se a gente olhar com atenção, a gente vai ver que existem diversas coisas ao nosso favor. Então, trazer isso também é importante e vai trazer mais leveza, vai te ajudar. Trazer suas habilidades que você de repente já tem em outras áreas, em outras ocasiões, em outras situações que você identificou que você tem. Será que não é interessante trazer isso a seu favor para esse objetivo seu que você quer alcançar, que você quer realizar? Certo? Então são perguntinhas, essas perguntas, elas nos ajudam muito a gente trazer para a consciência, a gente trazer para a realidade aquilo que realmente nos impede, aquilo que realmente nos limita, aquilo que realmente nos move, os princípios que guiam as nossas escolhas, entender os princípios que guiam as nossas escolhas, os nossos sabotadores, as nossas crenças, tudo isso vai te ajudar a
trabalhar no autoconhecimento. E à medida que a gente vai se conhecendo melhor, a gente vai entendendo tudo isso, essas camadas mais profundas do nosso ser, e isso é pessoal, né? Isso muda de pessoa para pessoa, justamente por isso que é importante a gente reconhecer que somos seres únicos. A gente vai conseguir chegar naquele resultado participando daquilo, e a chance daquilo ser mais efetivo, daquele resultado se tornar mais consistente, vai ser muito maior. Faz sentido isso que eu estou falando, gente? Então, uma das formas mais importantes do autoconhecimento, da gente trabalhar nesse autoconhecimento, é por meio da nossa alimentação. E por isso que eu separei esse tema aqui, que a gente vai entrar melhor nessa questão da alimentação, da saúde, porque ela é sim uma forma absurda de autoconhecimento, uma forma que a gente pode trabalhar em nós mesmos, porque é algo que a gente está fazendo diariamente, várias vezes por dia, né? Ou algumas vezes, e a gente tem a oportunidade de, a cada refeição, de a cada dia, a gente trabalhar melhor nisso, a gente trabalhar melhor nessa escuta interna nossa, no que o nosso corpo está pedindo. Então, às vezes, quando a gente está só com uma mentalidade de dieta, né, aquela mentalidade de algo temporário, algo que eu vou fazer aqui, que vai ter começo, que vai ter meio, que vai ter fim, depois eu vou acabar, vou conquistar meu objetivo e beleza, deixo de lado. Quando a gente está só com essa mentalidade, e muitas vezes quando a gente faz isso, acarreta em sofrimento, acarreta em privação, acarreta em grandes sacrifícios, você acaba não reconhecendo esse todo, essa integralidade, essas coisas que estão mais ali naquelas camadas mais profundas, porque você está simplesmente com aquela mentalidade realmente de dieta. E a gente acaba se distanciando de nós mesmos, porque a gente está sendo totalmente guiado por algo que está ali, refém de uma dieta, de mais uma dieta, e aí a gente não entende o que está ali por trás dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, está simplesmente seguindo ali. Então é claro que a gente pode lançar mão de estratégias alimentares, e existem N estratégias alimentares, né? Mas é muito importante a gente fazer isso, podemos sim fazer isso, mas é importante fazer isso aliado a um processo de reeducação do comportamento, a um processo de autoconhecimento, a um processo de mudança de mentalidade. Então, sempre visualizar como um conjunto de ações, não só como aquilo que a gente está seguindo, aquela dieta que a gente está seguindo, não entendendo os princípios que estão guiando as suas escolhas, o porquê que você está escolhendo aquilo. E mais importante, se aquilo está te deixando satisfeito, a gente vai falar melhor sobre a diferença entre saciedade e satisfação, e existe uma diferença entre isso. Não entendendo melhor a sua fome, que tipo de fome você está sentindo, ou então programando os horários que você tem que comer, prevenindo a fome. Será que é útil prevenir a fome? Né? Será que você, quando está realmente só apegado nisso, será que você não se distancia mais do que o seu corpo está pedindo, do que o seu corpo está falando, do que o seu corpo está gritando às vezes, né? E por isso que nesse sentido, quando a gente está só preso a uma dieta, a uma estratégia alimentar isoladamente, eu estou falando aqui quando a gente faz de uma forma isolada, né, só ela, a gente acaba se distanciando disso, porque a gente vê a hora ali que tem que comer, tem que comer isso, tal quantidade, tal coisa, e a chance da gente não ouvir realmente o que o nosso corpo tá pedindo, tá falando, é maior. Por quê? Porque existem dias diferentes, existem momentos diferentes. Então, partindo do princípio que a gente vive dias diferentes, que os dias não são iguais e que, às vezes, dependendo do que a gente comeu no dia anterior, na refeição anterior, isso vai impactar a sua próxima refeição. Talvez você não esteja com tanta fome na próxima refeição que você programou, que está ali no papel, mas aí você fez uma refeição diferente antes, ou comeu em maior quantidade, isso vai impactar na próxima refeição. Então os dias não são iguais. A gente vive dias diferentes, a gente vive situações diferentes, a gente vive momentos diferentes, o nosso corpo pede coisas diferentes. Então, nesse sentido, realmente é limitante você ficar preso numa única opção de refeição,
numa única opção de cardápio. Entende o que eu tô falando? Faz sentido? Então é sempre importante a gente caminhar. É lógico que a gente pode ter orientações, opções, isso ajuda muito, mas é importante a gente fazer isso atrelado a esse processo de autoconhecimento, a esse processo de conhecimento também dos alimentos, dos motivos que guiam aquelas escolhas, né? Então, assim, eu considero que é importante a gente aprender sobre alimentação, né? Porque, assim, existem profissões e áreas em que a gente, durante a vida, a gente acaba não tendo contato, né? Então, só aquela pessoa que realmente se profissionalizou, que se formou naquela profissão, vai ter um contato maior. Porém, a nutrição, particularmente, talvez até outras, mas aqui a gente está falando da alimentação, ela é algo, a alimentação, né? Ela é algo que todo mundo tem contato. E diariamente, é um contato diário. Então, aprender sobre os alimentos, saber melhor sobre os alimentos, combinações, lógico, o profissional nutricionista, ele vai estudar isso de uma forma mais profunda, de uma forma mais técnica, quando a gente passa a estudar isso na faculdade, nas outras formações, nas outras especializações, lógico que a gente vai adentrar nisso de uma forma muito mais profunda, mas eu considero que é importante para todas as pessoas, nós seres humanos, nós aprendermos e conhecermos melhor sobre alimentação, sobre nutrição, sobre saúde, porque isso é algo que a gente tem contato o tempo todo na nossa vida. E várias, como eu já falei, né? Algumas vezes por dia, porque nós nos alimentamos algumas vezes por dia. Então, é importante a gente aprender sobre os alimentos, sobre a alimentação, sobre nutrição. É importante. E aí, quando você fica muito apegado numa dieta, num plano alimentar, só no que tem que ser dito, que tem que comer, porque tem que comer, não foi dito isso, você acaba se distanciando dessa escuta, né? Então, todo mundo, em algum nível do ser, sabe melhor, sabe identificar o que o corpo está pedindo, identificar alimentos ideais pra gente naquele momento. Só que, assim, eu acredito que ao longo dos anos isso foi mudando, a gente foi se distanciando um pouco disso, né? Então, se a gente trazer, não tanto tempo, né? Se a gente trazer ele para as nossas avós, eles sempre souberam quando, o que comer, né? Lógico, muitas coisas mudaram desde então, né? A indústria fortemente, teve uma mudança fortemente em relação a isso, e isso foi distanciando um pouco, né, da gente trazer essa sabedoria alimentar, essa intuição alimentar. Então, é claro que nós podemos ter orientações, e aí nesse sentido os profissionais podem ajudar e muito a gente, porque vai dar a mão pra gente realmente, e vai apoiar, vai acolher, vai otimizar, vai acelerar, né, o seu resultado, porque vai dar a mão e vai ajudar e vai trazer aquele conhecimento, vai compartilhar a experiência, mas é importante você participar disso, você saber o porquê daquilo, você identificar isso. Esse trabalho, ele tem que ser feito a quatro mãos, digamos assim. Esse trabalho tem que ser feito em conjunto, ou se a gente está ali falando de outros profissionais, de algo multidisciplinar, em conjunto, sempre com a pessoa participando, entendendo o porquê, entendendo aqueles motivos, e isso só você vai saber, só você vai poder trazer, para que talvez o profissional possa trabalhar melhor nisso e te estimular e te incentivar da maneira correta, para de fato haver aquela mudança, acontecer aquela mudança, certo? Então, assim, a gente às vezes acaba só focando naquela mudança de comportamento, naquele resultado, só que os resultados eles vêm de uma forma mais consistente, mais efetiva e mais duradoura, até quando a gente realmente consegue entender melhor o que levou aquele comportamento. Então, existe
coisas que estão acontecendo antes daquele comportamento, antes daquela atitude, antes daquela ação. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, elas são reflexos dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Então, é importante a gente investigar melhor isso, né? O buraco é mais embaixo. É um pouco complexo, porém isso muda completamente, isso transforma, porque a gente começa a entender melhor nós mesmos, os nossos sentimentos predominantes, as nossas emoções, e aí a gente consegue realmente promover mudanças. Nesse sentido que a gente consegue promover mudanças, porque a gente se tornou consciente disso. E quando a gente se torna consciente disso, aí a gente consegue trazer esse autoconhecimento, essa autorresponsabilização, né? Elas andam de mãos dadas. Então, assim, ponto 1 que eu separei aqui para falar para vocês, para não esquecer, e a gente conversar. Avaliar o impacto do alimento sobre o seu corpo, sobre o seu organismo, é super importante. Ter atenção como o seu corpo se sente depois, antes, durante e depois de você fazer alguma refeição. Para você poder identificar o que te faz bem, o que não te faz. O nosso corpo, ele dá sinais o tempo todo, só que às vezes a gente está distante disso, a gente não percebe, ou a gente está ali no automático, está comendo no automático, e a gente simplesmente não percebe ou não associa. É lógico que tem várias outras questões que não é só a alimentação, né? Mas a gente vai focar melhor hoje na alimentação. Então, identificar isso, estar mais atento para isso, vai te ajudar a realmente reconhecer aquilo que te faz bem, aquilo que não te faz tão bem, né? Perceber como que o alimento, como que o seu organismo recebe aquele alimento, como que o seu organismo recebeu aquela refeição, ou se você fez talvez aquela refeição mais agitada, ou com alguma emoção mais agitada, como será? Não é porque às vezes não é só o alimento, mas se você passou por alguma situação onde suas emoções, seus sentimentos mudaram, será que seu corpo vai receber aquele alimento, aquela refeição, igual se receberia se você não tivesse assim? Já se perguntaram isso? Então, olha só, como é um pouco complexo, sim, mas como é profundo isso? Como traz a reflexão de como a maneira também que a gente tá, que a gente se coloca, pode mudar a maneira como o nosso corpo recebe aquele alimento. Como que você tá se comunicando, como que você tá comunicando sobre aquele alimento que você vai comer? Você tá falando que aquele alimento é ruim, é porcaria, é lixo, né? Aquele famoso dia do lixo. Olha esse termo, olha essa palavra. Que tipo de energia será que você vai acabar propagando para aquele alimento que você vai comer? Né? Então, já parou para pensar nisso, na forma às vezes que a gente comunica aquele alimento? Porque são alimentos. Lógico que tem produtos alimentícios, né? Mas a forma como você fala, o termo, ele está sendo direcionado também para aquele alimento que a gente vai consumir. E tudo isso pode afetar a forma como a gente recebe esse alimento, a forma como a gente absorve esse alimento, a forma como a gente digere esse alimento. Então isso é algo realmente muito profundo mesmo, da gente refletir sobre como que a gente está falando, como que a gente está comunicando aquilo que a gente vai receber, tá? E aqui a gente está puxando mais para a alimentação, tá? Então, assim, se você come algum alimento e se sente cansado depois, e se sente indisposto, ou sente uma dor de cabeça, ou sente uma indigestão, uma azia, gases, ficou constipado depois, uma prisão de ventre, isso tudo são sinais e sintomas, né? Sinais e sintomas que o nosso corpo está dando pra gente, para que a gente possa identificar, reconhecer, tá mais consciente daquilo que não nos fez tão bem e que nos faz melhor. E às vezes isso pode mudar, dependendo do momento, dependendo do dia. Eu acabei aqui de falar, exemplificar isso em relação às nossas emoções, em relação aos nossos pensamentos, em relação à forma como a gente fala, como a gente tá falando mesmo sobre o alimento, certo?
Então, assim, às vezes também, tá? Não é porque um alimento é considerado saudável que ele vai ser ideal para você. Eu já tive o caso de uma paciente que ela me relatou que ela não se sentia bem em comer amêndoas. Amêndoas é um alimento, assim, super interessante. Não vejo problema nenhum, né? Não que vejo problema em outros, né? Mas, assim, é um alimento bacana, é um alimento saudável. Só que para ela não é interessante. Ela relatava se sentir desconfortável, não digeria muito bem, gases. Então, ela intuitivamente já identificou que aquilo não fazia bem para ela. Ainda de repente, se ela fosse fazer um exame depois, ia dar alguma intolerância ou algum grau leve, enfim. Mas ela já intuitivamente já identificou isso, porque ela escutou isso, ela esteve presente para isso. Então, será que faz sentido você comer aquilo só porque é recomendado, digamos assim, ela em específico? Então, é importante a gente estar presente e atento para isso também. E quando eu falo assim, saudável ou não, não é para trazer uma visão dicotômica dos alimentos, assim, dissociando como os que são saudáveis e os que não são. Porque, na verdade, a gente trazer esse termo saudável, ele pode ser visto de uma forma muito mais profunda, né? Então, confraternizar, por exemplo, estar junto com seus familiares num momento, numa celebração, e comer alguma coisa que pode não ser considerado ideal, mas aquele momento, aquela energia, aquela celebração é saudável, entende? É saudável para você. Aquilo é saúde, sim. E aquilo para você vai ser saudável. A gente consegue ter essa saúde emocional, essa saúde mental. Então, o saudável, é interessante a gente refletir sobre isso, né? O que significa ser saudável para você? É só comer alimentos que são considerados ideais, sabe? Será que aquele momento, aquela situação, aquela ocasião, por mais que naquele momento possa não ter um alimento ideal, sabe, em termos nutritivos, né, nutricionais, mas será que aquilo não vai ser saudável? Não vai ser você não vai estar fazendo um bem? Então é importante a gente refletir sobre isso também, né? E evitar justamente trazer essa visão dicotômica dos alimentos, né? Alimento vilão, alimento mocinho, né? Alimento que faz bem, alimento que faz mal, né? Essa visão dicotômica também, ela atrapalha muito todo esse processo de reeducação do comportamento, porque você começa a rotular os alimentos. É verdade que não tem assim o vilão e o mocinho, né? O que tem é todo o contexto da coisa. Justamente isso que eu quero trazer para vocês. É o contexto, é a situação, é a frequência daquilo, né? Você não é reflexo, você não é a sua exceção. Você é aquilo que você faz na maior parte do tempo. Então, se aconteceu alguma coisa em alguma situação, você não é reflexo disso, né? Então é importante também a gente... E aquilo não vai ser um vilão para você. Então, procurar não rotular dessa forma os alimentos, né? Com esses termos assim, e aqueles termos mais agressivos mesmo que eu falei, né? Então, procurar trazer também essa reflexão. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês, gente? Deixa eu beber uma aguinha. Ok? Então, ponto 2. Observar os principais sentimentos, as principais emoções e as principais atitudes em relação ao comer. E o que aquele alimento desperta em você. Tanto antes, durante, quanto depois. Entender as nossas emoções, e a gente vai falar melhor aqui sobre os tipos de fome, que é uma coisa muito interessante. Entender, então, as emoções que guiaram aquela escolha é importante também. É essencial, é fundamental para que a gente possa se conhecer. Então, aprender a identificar se você está comendo a partir de emoções, se você está comendo porque você está no automático ali, comendo no automático, se você está comendo porque está com uma vontade específica, se você está comendo porque está com fome real,
é importante. E aí, nesse sentido, eu quero falar melhor com vocês sobre os tipos de fome, tá? Que eu acho interessante para trazer aqui, para puxar nesse assunto. Então, assim, no geral, existem 4 tipos de fome, tá? Vamos começar pela fome real, que é aquela fome fisiológica. Essa é aquela fome que não é específica, tá? Você tá com fome real e o que tem disponível vai ser importante, vai servir para você saciar aquela fome, lógico, alguma coisa que você goste, né? Mas não é uma coisa específica. Esse tipo de fome tá ligado com a nossa sobrevivência, né? É o nosso instinto de sobrevivência. Ela vem vindo aos poucos. Ela não vem de uma vez, sabe? Se você tá presente, você consegue identificar. Ela vem vindo aos poucos, ela vem acompanhada de uma série de estímulos, como, por exemplo, a liberação de hormônios, como a grelina, que vai ser produzida no estômago e vai agir no cérebro, que vai disparar esse mecanismo, essa sensação de fome, né? Então ela vem vindo aos poucos e se você está presente, você consegue identificar ela. E a ideia, gente, é assim, não precisa ter medo da fome. Ela tá ali como um mecanismo, como nós temos esse relógio biológico interno, isso é um aliado nosso, né? Só que a ideia é que a gente não espere, a gente esteja presente para isso, a gente não espere estar morrendo de fome para que a gente possa comer, porque se a gente chega nesse nível, nesse grau de fome, a tendência a gente fazer escolhas mais impulsivas, a gente ficar mais vulnerável a fazer escolhas mais insensatas, mais inconscientes é maior. Então a ideia é respeitar a nossa fome. E a gente vai conseguir respeitar quando a gente está presente para isso, quando a gente está presente para esses sinais internos do nosso organismo e não está só apegado naquele comer de tanto em tantas horas, porque isso pode mudar. A gente já falou aqui que isso pode mudar dependendo do dia, dependendo da situação, dependendo da ocasião, dependendo do que você comeu. Então, escutar a fome é uma forma de autoconhecimento, é uma forma de você se investigar. Tá? Então esse seria o primeiro tipo de fome, que é a fome realmente fisiológica, né? E aí a gente vai para o segundo tipo de fome, que é chamado de fome social. E essa fome tá justamente ligado a um componente social. Então um exemplo super clássico é aquele amendoim que tá na mesa. Ele tá ali, ele tá na mesa. Então você viu, ou às vezes você vê o alimento, às vezes você escuta falar sobre o alimento, às vezes você sente o cheiro do alimento, você não estava com fome real, fisiológica. Mas você teve contato com aquele alimento, você viu aquele alimento. E aí esse tipo de fome é o que pode às vezes fazer a gente comer de uma forma automática, porque ele está ali, porque ele está disponível. Você não estava realmente com fome, mas ele está disponível. Justamente por isso que pode fazer com que a gente coma de uma forma mais inconsciente. Então é muito interessante a gente procurar resgatar um pouco a nossa consciência nesse momento, se perguntando mesmo se o que a gente está sentindo é uma fome real ou se não é, ou se é uma fome social. Então se perguntar, gente, se perguntar mesmo, se investigar, trazer para a consciência, avaliar se vale a pena. Não é que você não vá comer aquele alimento porque você não está com fome real, porque você não está com fome fisiológica, mas avaliar a necessidade de comer aquele alimento. E diversos fatores podem influenciar isso. Isso vai depender muito da situação. Se aquela situação é uma situação corriqueira, se isso acontece direto, se aquilo está sempre disponível para você, né? Ou se aquilo é uma exceção, era uma coisa que você não comia há muito tempo, ou se aquilo é uma situação onde você está com outras pessoas em que faz sentido para você comer também aquele alimento. Então, assim, uma série de fatores podem influenciar essa tua escolha nesse momento. Mas é importante você trazer para a consciência isso. Você conseguir identificar isso. Se é uma fome real, se não é, se você está comendo por uma fome social. Então, geralmente, trazer essa atenção para esse momento, trazer a nossa consciência para isso. Por mais que você coma, pode ser que você talvez coma com moderação, com mais equilíbrio. E uma coisa muito importante, quando a gente traz pra consciência... Deixa eu beber uma aguinha aqui que eu tô falando pra caramba. Quando a gente traz isso pra consciência, a chance da gente... Na verdade, eu não vou nem dizer que é a chance. Quando a gente traz realmente pra consciência, a gente não vai se sentir culpado.
sabe? Porque se a gente fez aquela escolha, estando consciente daquilo, do momento presente, a gente vai desfrutar aquele momento, a gente vai valorizar aquele momento, e aquilo não vai ficar atrelado a uma culpa, porque você simplesmente se responsabilizou daquilo, decidiu desfrutar daquele momento, fez sentido pra você naquele momento, naquela ocasião, e aquilo não vai vir acompanhado de culpa, porque a pior coisa é quando você faz uma escolha e você tá comendo naquele momento. Às vezes, durante que você tá comendo, já tá atrelado naquele sentimento de culpa, e aí no dia seguinte você fica, mas eu não deveria ter comido isso, mas eu nem tava com fome, eu nem precisava, sabe? Aí já começa a vir aquelas vozinhas internas, entendeu? Então quando a gente traz isso, quando a gente identifica isso, a gente consegue desfrutar do momento. Se faz sentido pra você comer naquele momento, tudo bem, mas talvez se refletir sobre isso faça você priorizar determinados momentos ou situações, e outras não vão fazer sentido para você. Você começa a selecionar, a entender melhor mesmo. E aí, partindo para o terceiro tipo de fome, que é quando a gente está realmente com vontade de comer alguma coisa, né? Que a gente chama de vontade de comer. Ela não é uma fome fisiológica, ela não é uma fome real, mas o mais importante é que ela não é urgente. Ela está relacionada ao prazer, ao sentir o gosto, a degustar, sabe? A saborear. Às vezes está muito relacionado às nossas memórias afetivas também, tá? Então, assim, esse é um tipo de fome que eu considero que é importante respeitar. Vou dar um exemplo meu, tá? Prático, para trazer para a realidade. Há umas semanas atrás, né, quando eu falo que essa fome não costuma ser urgente e é específica, há umas semanas atrás eu tava com me deu uma vontade de comer uma inha benta de chocolate, essa inha benta de um lugar específico, tá? Então, olha só como era uma vontade específica, uma inha benta de chocolate, tá? De um lugar específico. E eu fiquei com vontade realmente de comer essa. E eu falei, poxa, eu tô com vontade, eu vou comer. E aí, enfim, não consegui, tava fechado a loja. E eu tinha até a oportunidade de comer, de comprar um outro chocolate, alguma outra coisa, mas eu não queria. Eu tava com vontade daquilo, entendeu? Então, assim, era uma vontade específica. Eu sabia que comer outra coisa, alguma outra coisa para tapar isso, não ia me deixar satisfeita, não ia me gerar satisfação. Eu ia ficar saciada, mas não ia me gerar satisfação, porque não era o que eu queria. E essa vontade específica, ela não era urgente. Eu tava com vontade, tudo bem, não rolou, passou, mas assim, acabei não sentindo vontade depois, mas se eu sentisse vontade depois, eu iria respeitá-la, porque eu entendo que era uma vontade específica, e eu considero que vale a pena a gente respeitar, que é uma vontade que merece ser respeitada. Inclusive, a gente pode programar ela na nossa semana, porque não envolve uma necessidade de urgência. A gente consegue programar ela. E aí, por último, a gente tem a fome emocional, que seria o quarto tipo de fome. Essa fome é a fome, assim, que eu acho que eu poderia fazer uma live só sobre ela, porque ela dá muito pano pra manga. Que é aquela fome que está diretamente relacionada aos mecanismos de recompensa cerebral, né? Que envolve aquela necessidade de comer algo gostoso. E esse tipo de fome é urgente. É aquela fome que é urgente, que não consegue esperar, tá? E ela não é específica, mas envolve a necessidade de comer algo gostoso. Então, esse tipo de fome também pode vir de um acúmulo de vontades que não foram respeitadas, por conta de um pensamento restritivo, por conta de um pensamento punitivo, e aí você estava tendo aquela vontade, foi se privando, aquilo pode se tornar, e quando chega nesse nível da fome emocional, aí a chance de você comer de uma forma impulsiva, de uma forma descontrolada, de uma forma exagerada, é muito maior. Por isso que é importante você aprender a identificar esses tipos de fome, quando que você vai
respeitar cada um mesmo, quando que você vai ceder a cada um que seja, porque, volto a dizer, não é que você só vá comer quando tá com fome real, não é que você só vai comer quando tá com fome fisiológica, mas, lógico que é importante a gente respeitar isso, o ideal é que isso seja respeitado na maior parte do tempo, mas é importante a gente estar presente para a situação, para tornar a situação consciente. Então, por mais que a gente reconheça que seja uma fome emocional, é importante a gente saber que provavelmente você vai comer aquilo, você vai fazer aquela escolha, mas aquilo não vai resolver, porque a fome emocional, ela vem de, justamente o nome está falando, tem algum componente emocional envolvido. E o alimento, naquele momento, pode te gerar uma recompensa, ou você comer ele como uma forma de compensação, mas depois aquela emoção ela vai continuar ali, ou ela vai vir de uma forma mais forte, de uma forma mais vai vir mais um turbilhão, e se você não trazer isso para a consciência, aí vira um ciclo, né, do comer impulsivo, do comer inconsciente, do comer automático, do comer sem pensar, do comer exagerado, e aí tá aquele componente emocional ali que não foi tratado, que não foi olhado, você só deixou de lado. Então é muito importante a gente trazer para a consciência isso, tá? Porque um dos maiores problemas dessa fome, esse tipo de fome, que é a fome emocional, é que ela não se satisfaz com pequenas quantidades. Então a necessidade de comer uma coisa é urgente e em grande quantidade. Ela não vai se satisfazer com pequenas quantidades, justamente porque tem algum componente ali por trás disso, né? Então é muito comum também a gente, quando a gente está nesse tipo de fome e está comendo, a gente pensar assim, tá comendo e tá pensando, não era bem isso que eu queria, sabe? Quem já passou por isso? Quem nunca, né? Então assim, tá comendo, não era bem isso que eu queria, sabe? Então é muito comum isso, da fome emocional. Então trazer para consciência isso, trazer para presença isso é importante, tá? Porque essa é uma das fomes assim que eu considero, que eu vejo, né, com a minha prática, que mais pega, tá? Então é importante você identificar isso, você trazer para consciência, avaliar aquela situação, refletir sobre aquele momento, né? Não é que você não vai comer, mas refletir sobre aquele momento, refletir sobre a sua necessidade real daquilo, tá? E não simplesmente colocar o alimento para tapar um buraco que não vai tapar, que em algum momento ele vai vir à tona de novo, tá? Então, assim, comida, ela tem que ser a nossa aliada e não a nossa inimiga. E às vezes a gente fica muito com essa visão mesmo, né? Com medo mesmo da fome, ou não respeitando, ou se privando daquilo que você gosta. Então, cara, a comida tem que ser nossa aliada. A gente tem que fazer as pazes com a comida. Tudo isso vai contribuir para uma relação mais feliz com a comida. A gente se conhecer melhor, a gente tá mais consciente das nossas escolhas, independente de quais forem, tá? Porque quando eu falo consciente das nossas escolhas, não é que essas escolhas sejam ideais o tempo todo. É que você vai estar consciente das suas escolhas. Quando você está consciente das suas escolhas, você vai se tornar responsável pelas suas escolhas. E se você está responsável, se você se torna responsável pelas suas escolhas, você não vai se sentir culpado. A chance de você não se sentir culpado é muito maior. Porque você trouxe para a consciência aquele momento, aquela situação, aquela ocasião, você se responsabilizou, fez sentido para você. Então não vai gerar culpa, você vai desfrutar, você vai valorizar, você vai viver aquele momento, vai aproveitar, porque às vezes a gente nem aproveita o momento, porque já está pensando no depois, no amanhã, ou que não tinha que ter feito aquilo, já está se punindo, né? Então quando a gente traz para a consciência, a gente se liberta mesmo disso. A gente traz a autorresponsabilização, a gente traz a consciência, a gente traz o autocuidado e a gente traz o autoconhecimento, tá? Que são pilares que eu considero super importantes a gente trabalhar em conjunto com a reeducação do comportamento, que é o que eu realmente desenvolvi e vi que é importante trabalhar hoje, que é a forma como eu trabalho, né? Como eu vou conduzindo esse processo.
certo? Então, levantando algumas reflexões que eu falei aqui durante essa nossa live. Deixa eu ver o horário aqui. Gente, voa. Temos mais 15 minutinhos. Deixa eu só beber uma água. Então, vou levantar as reflexões assim para vocês poderem fazer e, enfim, se perguntarem depois. Será que é útil prevenir a fome? Conversamos bastante na live mais cedo, né? Enfim, durante essa aula aqui sobre isso. Será que é útil realmente prevenir a fome? Comer de X em X horas? Será? Depois de tudo que a gente conversou, o que você acha hoje? É lógico que existem várias situações, tá? Até fases de vida mesmo, algumas desordens, alguns desequilíbrios, que talvez essa estratégia seja interessante, tá? Não vamos generalizar também, mas assim, eu tô levantando assim um contexto onde, em condições normais, assim, digamos, de temperatura e pressão, será que é útil a gente prevenir a fome? Será que isso não se distancia mais de nós mesmos? Certo? Eu falei um pouco sobre a saciedade e satisfação, né? Eu estava falando que se eu comesse outra coisa, naquele exemplo que eu dei da vontade específica, que eu poderia até comer outra coisa, mas eu ia ficar saciada, mas eu não ia ficar satisfeita. Então, conversando um pouco melhor com vocês sobre isso, sobre a diferença, né? Muitas pessoas acham que é a mesma coisa. Mas existe uma diferença entre saciedade e satisfação. A saciedade é aquela sensação fisiológica mesmo, de que a gente está saciado, com a barriguinha cheia, que a gente comeu, entendeu? Mas a satisfação, você pode estar saciado e você pode não estar satisfeito. Porque a satisfação, ela vem daquele prazer atingido ao comer determinado alimento. Tá? Então, você pode... então, justamente, às vezes, quando a gente está só seguindo alguma coisa que tem que ser feita, só apegada naquilo que falaram para comer, só apegada naquela dieta que você está comendo, você fica saciado, você fica sem fome, certo? Fisiológica, porque você está comendo alguma coisa. Mas, será que você está satisfeito com aquilo? Será que aquilo está te gerando prazer? Então, eu sempre digo que a nossa alimentação, a nossa dieta, e aí, falando da palavra dieta, realmente ao pé da letra, que muita gente não sabe que dieta, ela vem do grego, e ela significa maneira de viver, né? E não essa conotação que a gente traz da dieta, né? Que já tem um peso quando a gente fala essa palavra, mas trazendo para esse sentido, será que o tipo de dieta, o tipo de estilo alimentar que você está seguindo hoje te gera satisfação? Porque isso é muito importante. É muito importante que o nosso estilo alimentar, no nosso dia a dia, a gente se sinta satisfeito com aquilo que a gente está comendo, que a gente tenha prazer naquilo que a gente está comendo. E lógico, a saciedade também é importante. Então a gente tem que unir saciedade e satisfação, certo? Falaram aqui, nem sempre que eu estou saciada, sinto-me satisfeita. Exatamente. Às vezes você está comendo uma coisa no automático, que você está fazendo ali sem pensar, você está saciada, mas será que você está satisfeita? Então é super importante a gente também reconhecer isso, tá? E aí, falando sobre tudo isso, a gente está aqui conversando sobre o quê? Sobre a nossa capacidade de desenvolver a nossa sabedoria alimentar, a nossa intuição alimentar. E todo mundo tem isso dentro de si. Todo mundo tem isso dentro de si. Aí eu volto a falar, lógico que nós podemos nos aliar, dar as mãos, para que a gente tenha orientação, para que a gente tenha guia, para que a gente tenha mentores, para que a gente tenha pessoas que já passaram por isso, pelo processo, profissionais, né? Para que a gente consiga ter resultados mais satisfatórios ou esses resultados mais otimizados. É realmente aliar isso, né? E andar de mãos dadas, que é o meu papel, né? Que é o meu objetivo, é realmente pegar na mão, caminhar junto, fazendo com que a pessoa ela participe do processo, ela entenda melhor aqueles motivos que guiam as escolhas, os princípios que guiam as escolhas delas, suas crenças, seus sabotadores,
é importante entender isso, não simplesmente seguir uma alimentação porque tem que seguir. Não é assim que funciona, pelo menos a longo prazo. Tá? Isso eu digo por experiência própria também. Então, resgatar essa habilidade nossa, essa habilidade que é nossa, já é nossa, de reconhecer as nossas sensações físicas, as nossas sensações emocionais em relação ao alimento que escolhemos. Isso é a gente desenvolver, trazer, né? Porque a gente já tem. Trazer, resgatar a nossa intuição, a nossa sabedoria alimentar. E através disso é que a gente conquista autonomia, é que a gente conquista liberdade, é que a gente conquista segurança para poder fazer as nossas próprias escolhas alimentares. É lógico, é um processo. Ela não acontece do dia para a noite. Você vai entender melhor sobre os alimentos, você vai também, às vezes a gente também está precisando cuidar de algumas coisas antes de iniciar esse processo, né? Porque, por exemplo, se a gente está inflamado, se a gente está com alguma condição ali, isso tudo pode mascarar um pouco a nossa vontade. Se a gente está muito viciado com o paladar, por exemplo, o açúcar, né? É lógico que o nosso corpo vai estar pedindo outras coisas, porque a gente talvez esteja inflamado, a gente talvez esteja com um paladar mais viciado a determinado tipo de alimento. Então é importante a gente saber isso também, né? E a gente trabalhar a nossa capacidade de adaptação. Se o corpo está pedindo alguma outra coisa, a gente trabalhar, a gente entender isso. Então também é importante. Então, às vezes, antes de começar esse processo mais natural, mais intuitivo, mais espontâneo, que deveria ser o hábito de se alimentar, que é ser mais espontâneo, mais intuitivo, mas às vezes é preciso a gente descamar mesmo essas questões que são comuns, que podem vir trazidas por um estilo de vida mais puxado, mais voltado para muitos alimentos industrializados, uma quantidade muito grande de açúcar no dia a dia, de gorduras que não são tão interessantes, tá? Então também é importante a gente identificar isso. Como é que está a nossa alimentação hoje? Como é que vai ser esse processo para que a gente possa, ao longo disso, trazer e resgatar essa sabedoria, tá? Essa nossa intuição alimentar. Então é importante, deixa eu ver a hora aqui, tá? É importante a gente manter uma sintonia entre o nosso interno, entre os nossos pensamentos, entre os nossos sentimentos, entre as nossas necessidades fisiológicas e também o nosso externo, o nosso ambiente, a nossa família, a nossa cultura, porque comida é cultural também, comida é social também. Então é importante a gente também reconhecer isso e procurar equilibrar isso. Procurar equilibrar tanto nesse contexto, nesse sentido nosso interno, das nossas necessidades, quanto no externo também, nesse nosso entorno, tá? Eu queria falar para vocês rapidinho sobre ferramentas que podem ajudar do nosso autoconhecimento, tá? Ferramentas práticas. Eu vou falar só sobre algumas, né? Existem várias técnicas e ferramentas, mas assim, coisas práticas que você pode fazer hoje mesmo, essa semana mesmo. Diário alimentar. Isso te ajuda a te identificar e estar mais consciente. Eu não tô falando do que você está comendo em si, mas então é legal fazer um diário alimentar não só colocando, tá, o que você está comendo, mas colocando também as emoções, os sentimentos, o que precedeu aquele comportamento, com quem você fez aquela refeição. Então é legal a gente também destrinchar melhor para que a gente possa entender os motivos que estão guiando aquela tua escolha, né? E você pode fazer isso por um dia, por 2, ou por uma semana e depois visualizar. Isso é uma ferramenta super interessante de autoconhecimento, tá? Checklist de hábitos, você também pode fazer colocando alguns hábitos e para que você possa também fazer esse autoacompanhamento, essa autopercepção daquilo que você está fazendo, daquilo que você não está, porque, gente, às vezes isso simplesmente a gente passa despercebido, né? A gente faz ou não deixa de fazer coisas
no automático. Água, por exemplo. Água é uma coisa assim, é uma coisa simples, né? O consumo de água. Porém, muitas vezes passa despercebido pela maioria das pessoas. Eu tô falando isso por experiência de prática mesmo. Quantas pessoas eu já atendi que nessa questão de água tá com um consumo aquém, né? Tá com um consumo menor, porque simplesmente esquece, não percebe, tá no automático. Então, às vezes, fazer esse checklist vai fazer com que você traga mais isso para o presente, para a consciência, para essa autopercepção, esse automonitoramento. Meditação, eu já falei muito sobre isso aqui em outros encontros. É uma forma maravilhosa, uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento. O comer com atenção plena, mindfulness, também é uma ferramenta de autoconhecimento. Você comer atento, consciente, identificando o que é aquele alimento. A gente falou bastante sobre isso, né? O que é aquele alimento, como é que você está recebendo aquele alimento, tá? Eu quero compartilhar com vocês uma ferramenta que eu vou mandar lá pro meu grupo do Telegram, tá? Que é uma roda para vocês fazerem. É uma ferramenta super legal de autoconhecimento, simples, mas que porém ajuda a gente... Mas que porém não. Mas que ajuda a gente a visualizar melhor justamente aquilo que eu falei lá no começo da live. Em que ponto nós estamos. É importante a gente visualizar em que ponto nós estamos e não só para onde a gente quer ir. Então, essa ferramenta, eu queria falar para vocês, na verdade, fazer um convite, né? Que eu vou compartilhar essa ferramenta lá no meu grupo do Telegram, tá? Que é a Roda da Saúde, para vocês fazerem. Então, quem não tá no meu grupo do Telegram, convido vocês a participarem, que é onde eu compartilho conteúdos também, tudo relacionado a estilo de vida saudável, que integra essa parte holística, mente, corpo e espírito. E eu vou colocar essa ferramenta lá, para que vocês possam fazer, que é uma ferramenta maravilhosa. Se vocês nunca fizeram, se vocês já fizeram, também vale a pena fazer, porque isso muda de acordo com as fases, do momento de vida que a gente está. E essa ferramenta, essa roda que eu elaborei para vocês, é algo que vai poder fazer você visualizar várias áreas da tua vida. Tudo isso impacta na saúde, porque eu sempre falo aqui, cuidar da saúde é a gente olhar para nós mesmos como um todo. Não é só a alimentação. Hoje a gente falou bastante sobre alimentação, porque era o tema, né? Autoconhecimento conectado à nossa saúde, como que a importância disso para a nossa saúde. Mas não é só a alimentação, tá? Então eu queria convidá-los a participar lá do meu grupo, para que vocês possam ter acesso a essa ferramenta para fazer ela, que é uma ferramenta muito interessante de autoconhecimento. E, gente, tô aqui com poucos minutos, então tô com receio da live cair, mas assim, pra gente amarrar, fechar, finalizar tudo que a gente falou. Conhecermos a nós mesmos, né, desenvolver esse autoconhecimento, voltando, né, é uma etapa que não dá pra gente pular. Por mais que a gente pule, em algum momento aquilo vai ser pedido, solicitado, para que seja visto, para que seja dado atenção, né? E a gente se conhecer é importante. É através disso que a gente realmente consegue promover mudanças efetivas em nós mesmos, da gente se responsabilizar. E aí, qual é a diferença, né, da responsabilização e da culpa, né? Porque existe uma linha muito tênue entre satisfação emocional e a culpa. Foi o que a gente falou ali sobre a fome emocional. Por isso que é importante a gente estar consciente, para não trazer essa culpa, e sim trazer a responsabilização, a autorresponsabilidade. E justamente a diferença entre elas é que a culpa, ela gera autossabotagem. A culpa nos coloca numa situação de vítima. E quando a gente está nessa situação, quando a gente se coloca nessa posição de vítima, a gente não sai do lugar, né? A gente fica estagnado. A gente está se sentindo culpado, a gente está se sentindo vítima, a gente está se sentindo como que aquela situação controlasse a gente. Agora, quando a gente assume a responsabilidade, quando a gente realmente se torna responsável pelas nossas escolhas, é isso que vai colocar a gente em posição de ação. Porque a partir daí, a partir dessa autorresponsabilização, é que a gente entende
que nós somos os co-criadores da nossa realidade, que nós somos os únicos responsáveis pela vida que temos levado, pela saúde que temos criado, tá? Então, assim, 25 segundos. Eu queria terminar justamente falando sobre isso, sobre gerar autorresponsabilização e não culpa, tá? E sempre integrando mente, corpo e espírito. É essa integração que vai fazer com que que vai contribuir para que a gente tenha uma relação mais saudável com a comida. Gente, eu quero super agradecer pela presença de vocês, espero que vocês tenham gostado.